Olá, tudo bem? Depois de um período de férias, um descanso merecido para todos nós, para mim e para vocês que pararam de me ver atualizando toda semana aqui no YouTube, eu voltei e nessa volta, continuando os comentários ao CPC de 2015, vou tratar do artigo 47. Ainda estamos tratando sobre a temática da competência. E o artigo 47 vai estabelecer uma regra específica sobre competência territorial quando se tratar de bens imóveis. Vamos conferir aqui o que disciplina o caput desse artigo. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Então veja, quando nós estudamos o artigo 46, nós tratamos da hipótese de ação envolvendo direito pessoal ou direito real sobre bem móvel. E nós vimos que naquela hipótese, então, a regra geral de competência era o foro de domicílio do réu, com algumas exceções, né? Agora nós estamos tratando de uma ação em que se discute um direito real sobre imóvel. E aí, nesse caso, a regra geral é que a competência seja do foro de situação da coisa, quer dizer, do lugar em que o imóvel está, certo? Onde ele está situado. E para a gente compreender melhor, eu trouxe aqui um trecho da explicação dos professores Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, lá no CPC comentado. Eles dizem o seguinte: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa, tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali sua função, tem melhores condições de julgar essas ações, aliado ao fato de que as provas normalmente são colhidas mais direta e facilmente. Embora esteja topicamente no capítulo da competência territorial, de natureza relativa, trata-se de competência funcional, portanto, absoluta, não admitindo prorrogação nem derrogação por vontade das partes. O que eles querem dizer com isso? Então, a primeira parte lá, eles vão tratar de explicar a razão de o legislador estabelecer como competente o foro da situação da coisa nas ações em que se vai discutir um direito real sobre bem imóvel. E a razão é prática, quer dizer, o juiz do lugar em que está localizado o imóvel conhece aquele lugar. Então ele tem melhores condições de julgar sobre aquela situação, sobre aquele direito real envolvendo aquele bem imóvel. E mais do que isso, as provas, em regra, vão ser produzidas ali, quer dizer, elas estão naquela situação também em que está o bem imóvel que é objeto daquela demanda. Então, por conta dessa facilidade maior de o juiz conhecer sobre a causa e de as provas serem produzidas, é que o legislador, então, optou no artigo 47 por estabelecer como competente o foro da situação do imóvel. E mais tem mais, na segunda parte da explicação, eles vão esclarecer para dizer o seguinte: olha, muito embora o artigo 47 esteja geograficamente localizado na parte do CPC em que trata da competência territorial, na verdade essa competência não tem natureza relativa como é a competência territorial. Ela tem natureza absoluta, e aí eles vão qualificar ela de competência funcional. Quer dizer, esta regra do artigo 47 indica, sendo competência funcional, que as partes não podem negociar sobre elas, né? Então, e que se a ação for proposta, por exemplo, em vez de ser proposta no foro de situação da coisa, for proposta no foro de domicílio do réu, nós teremos aí uma causa de incompetência absoluta, que pode ser alegada a qualquer tempo e pode ser, inclusive, conhecida de ofício pelo juiz, ok? Lá no CPC comentado também, mas agora de outro autor, do professor José Miguel Garcia Medina, ele indica alguns julgados do STJ que foram proferidos na vigência do CPC de 73, mas no CPC de 73 havia regras idênticas a essas do CPC de 2015 com relação à competência quando se tratar de direito real sobre bem imóvel. E aí ele elenca alguns julgados do STJ que interpretam esse dispositivo ou esses dispositivos legais.
Um deles, o recurso especial 1048937, oriundo de uma ação da Paraíba, que foi relatado pelo ministro Masami Ueda e julgado no ano de 2011 pela terceira turma do STJ, se decidiu o seguinte: para que a ação seja necessariamente ajuizada na comarca em que situado o bem imóvel, esta deve ser fundada em direito real, não sendo suficiente, para tanto, a mera repercussão indireta sobre tais direitos. Com isso, o STJ entendeu então que pode ser que haja determinadas ações em que se discute, por exemplo, um contrato de compra e venda de um bem imóvel, e se está discutindo lá não a propriedade em si, o que se está discutindo é uma cláusula do contrato, a nulidade de uma cláusula do contrato. E aí o questionamento: neste caso, desta ação em que se discute uma cláusula de um contrato de compra e venda de bem imóvel, vai incidir a regra do artigo 47, quer dizer, vai ser necessária a propositura da ação no foro da situação da coisa, ou as partes poderiam no contrato estabelecer um foro diferenciado, uma comarca diferente para a propositura da ação? E o STJ entendeu que sim, que é possível, que nesse caso não se aplica a regra do artigo 47, porque a ação não diz respeito a um direito real. A ação, nesse caso, está dizendo respeito ao contrato, que não tem característica de direito real, muito embora o contrato diga respeito à propriedade de um imóvel, ok? O fato é que ali não se está discutindo a propriedade, e sim o contrato. E tem outros exemplos que ele indica a partir de julgados do próprio STJ, né? A ação de extinção de hipoteca, por exemplo, não ficaria restrita a essa regra de competência absoluta do artigo 47. A ação anulatória de escritura pública de cessão de direitos sucessórios também não ficaria restrita a essa hipótese e essa regra geral do artigo 47. Ok? Mas vamos adiante, porque ele ainda possui 2 parágrafos. O parágrafo primeiro disciplina o seguinte: o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. A redação desse parágrafo ela deixa margem para algumas confusões. Aí a gente lê o parágrafo rápido e acaba não entendendo. Então vamos estabelecer as coisas. O caput do artigo 47 estabelece uma regra geral para dizer, olha, se vai discutir direito real sobre bem imóvel, o foro competente é o da situação da coisa. O parágrafo primeiro vai estabelecer exceções ao caput para dizer, olha, quando se estiver diante das hipóteses do parágrafo 1º, não se trata de competência absoluta. Trata-se de competência relativa e o autor tem algumas opções. Quer dizer, ele pode optar pela regra do caput, foro de situação da coisa, se ele quiser propor a ação lá, ele pode. Ele pode optar pelo foro de domicílio do réu, ou ele pode optar, se for o caso, tiver um contrato prevendo isso, pelo foro de eleição, excepcionando a regra do caput. Perceba, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Agora, se o litígio não recair sobre a discussão a respeito de determinados direitos, quais direitos que são esses? Direito de propriedade, de vizinhança, de servidão, de divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova. Para a gente entender bem, nós temos que fixar na nossa cabeça o seguinte: quando eu estou tratando desses direitos, propriedade, servidão, vizinhança, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova, eu não posso optar por outro foro que não seja o foro da situação da coisa. Nas outras hipóteses, o autor pode optar pelo foro de situação da coisa, pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, tá? Então essa técnica de redação do parágrafo 1º é meio confusa, porque ela inicia tratando de uma exceção, quer dizer, o autor pode excepcionar, utilizar da exceção a regra geral do caput,
mas não pode em determinadas hipóteses. Quer dizer, nessas hipóteses de propriedade, vizinhança, servidão, demarcação e divisão de terras, enunciação de obra nova, eu tenho que aplicar a regra do caput. Não posso aplicar a exceção traduzida ali no parágrafo 1º. E por fim, o parágrafo 2º vai disciplinar sobre a ação possessória imobiliária. O que é uma ação possessória imobiliária? Eu estou discutindo o direito de posse, que é um direito real, sobre um bem imóvel. E aí, se eu discutir posse sobre bem imóvel, a ação tem que ser proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Tá? Aqui também reafirmando a regra geral do caput, para dizer que tem que ser proposta a ação no foro de domicílio, aliás, no foro de situação da coisa. Não pode propor a ação, por exemplo, no foro de domicílio do réu, caso o réu tenha um domicílio diferente do foro de situação da coisa, ok? Esse é o artigo 47. E para finalizar, como eu estou fazendo já a partir dos últimos vídeos aí, eu selecionei um trecho de um livro muito bom, que eu inclusive recomendo a leitura, chama-se O Futuro Chegou, do sociólogo italiano Domenico de Masi. Ele é bastante famoso porque ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. E nesse livro aqui, O Futuro Chegou, ele vai estudar modelos, o que ele chama de modelos de vida para uma sociedade desorientada. Então, ele faz uma análise de vários modelos de sociedades pelo mundo, né, para que se possa chegar a um modelo padrão que possa ser seguido, né? E lá no final do seu livro, ele escreve o seguinte: os 15 modelos examinados neste livro oferecem numerosos inputs para iniciar a construção do modelo que falta. Bastaria retornar a Viena entre os séculos XIX e XX e reviver o clima cultural daquele grande incubador de modernidade para obter sugestões fecundas. Graças a O Homem Sem Qualidades, que é um livro de Robert Musil, sabemos como Viena, em plena sociedade industrial, conseguia praticar um ócio criativo deliciosamente pós-industrial, contrapondo-se à já então frenética cidade super-americana. Na Cacânia, é assim que o autor apelida Viena, havia dinamismo, mas não demais. Naturalmente, também corriam automóveis nessas estradas, mas não muitos. Também ali se preparavam para conquistar os ares, mas não com muita ênfase. Apreciava-se o luxo, mas nem de longe tão sofisticado como o dos franceses. Praticavam-se esportes, mas não com a loucura dos anglo-saxões. Gastavam-se imensas somas com o exército, mas só o suficiente para continuar sendo a penúltima das grandes potências. E na Cacânia só se tomava um gênio por patife, nunca se tomava um patife por gênio, como acontecia em outras partes. É nessa Cacânia serena que a arte coloca em desordem a vida e os poetas da humanidade restabelecem o caos a cada vez, como disse Karl Kraus. E com isso, nessa volta às férias, sugerindo um certo ócio, né? Afinal de contas, é bom ser dinâmico, mas nem tanto. Eu retornei comentando o artigo 47, nós vamos nos ver em próximos vídeos aí, em que nós vamos seguir comentando os demais artigos. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui seu like, seu comentário, é sempre muito gostoso ler os comentários de vocês, divulga para os seus amigos e para quem possa se interessar por processo civil, e nós nos vemos no artigo 48 do CPC. Até mais!